Olá, esse vídeo apresenta o nosso trabalho final de compiladores. O grupo é formado por mim, Frederico José Ribeiro Peloja, e pelo Gustavo Bárbaro de Oliveira. O projeto é um compilador para a linguagem C-. Vamos comentar um pouco sobre os arquivos do projeto. Primeiramente, definitions.c e .h são um par de arquivos que possuem algumas definições de funções e variáveis globais que são utilizadas pelos diferentes módulos do programa. Logo em seguida aqui, sample.c é onde colocamos o código-fonte em C- a ser compilado. Scan.l é o arquivo que fornecemos de entrada para o Flex, que produzirá o arquivo lex.yy.c, que é o nosso analisador léxico. No caso, o scan.l possui as expressões regulares que definem os tokens que podem ser reconhecidos pela linguagem. Logo em seguida, parse.y é o arquivo de entrada para o Bison, que é o gerador automático de analisador sintático. O Bison, quando rodado com a opção "-d", produz o arquivo parse.tab.h e ele sempre produz o parse.tab.c. Esse arquivo é efetivamente o analisador sintático, enquanto parse.tab.h possui as definições dos tokens que também são utilizadas no arquivo de entrada do Flex. Em seguida aqui, temos syntab.c. Esse arquivo possui a definição das estruturas da tabela de símbolos e também algumas funções de consulta e inserção nela. Analyze.c possui funções relacionadas ao analisador semântico, principalmente sobre a construção da tabela de símbolos e também a verificação de tipos e outros erros semânticos que podem ter no código em C-. cgin.c é o arquivo que possui as funções para a geração de código intermediário a partir da árvore sintática, que foi produzida pelo parser e depois atualizada pelo analisador semântico. main.c, por fim, é a função principal do compilador que faz integração entre todos os outros módulos. Por fim, também foi montado um run.sh, que é um script com os comandos a serem executados para rodar o projeto. Aqui, observando mais de perto o script run.sh, primeiro temos aqui o comando enviando parse.y para o Bison com a opção "-d", citada anteriormente. Então, é gerado o parse.tab.h e podemos, portanto, já enviar o scan.l ao Flex, que produzirá o lex.yy.c, que é o nosso analisador léxico. Assim que fazendo essa compilação parcial e depois utilizando o arquivo .o, no caso do lex.yy.o aqui, podemos fazer a compilação total de todos os outros módulos, utilizando aqui, lembrando, a flag para linkar com a biblioteca do Flex e aqui para a biblioteca do Bison. E por fim, a execução do arquivo executável gerado. Temos aqui o arquivo main do nosso projeto. Para a primeira parte de análise léxica, nós desligamos os módulos responsáveis pela análise sintática, análise semântica e a geração do código intermediário. Indo aqui para o arquivo scan.l, arquivo esse que servirá de entrada para o Flex, temos aqui essas definições que ajudarão nas nossas expressões regulares logo abaixo. Bom, aqui estão as expressões regulares e todas elas possuem o mesmo tipo de procedimento, né? Elas retornam o token reconhecido, né? Indo aqui mais abaixo, temos a nossa função retorna token. Essa função será usada posteriormente em outros módulos do projeto. Vale lembrar também que estamos armazenando o conteúdo da string lida na variável lexema. Vamos ver a análise léxica agora referente ao algoritmo aqui da esquerda. Primeiramente vamos rodar o comando já mencionado anteriormente e podemos perceber que ele já reconheceu todos os tokens referentes a esse algoritmo. Apenas para fim de exemplificação, vamos ver aqui referente à linha 2. Né? Aqui está um print da linha só para facilitar a visualização. Então primeiro ele reconheceu o int, depois o id do GCD e o texto referente a ele, né? Depois o abre parênteses, o int e o id referente à variável u, a vírgula, e o int e o id referente à variável v.
o fecha parênteses e depois o abre colchete. E o procedimento, então, é repetido para todas as linhas do algoritmo aqui. Aqui reativando a fase de análise sintática. Então, agora, antes de partir para o arquivo parse.y, que é a entrada do Bison, vamos ver a definição das estruturas para a construção da árvore sintática. Temos aqui algumas enumerações. Note a definição do tipo nó, que pode ser uma declaração, uma expressão ou um statement. E cada um desses tem seus tipos específicos. Declaração de variável, declaração de função, declaração de tipo. Temos statement de if, while, atribuição, retorno e chamada de função. Também em expressão temos operação, número e id. E também temos a definição do tipo, que pode ser void, integer, array ou boolean. Boolean, no caso, foi utilizado apenas para os condicionais de ifs e whiles. Aqui temos a estrutura, e a definição do tipo mais importante para a construção da árvore, que é a unidade básica, que é o nó de uma árvore, o nó da árvore. Então, cada nó da árvore terá um array com max filhos, no caso, no máximo 3 filhos, que também são ponteiros para outros nós de árvore. Também, todo nó possui um irmão, que foi convencionado que sempre será à direita. Guardamos também dentro do nó a informação do número da linha. Guardamos o tipo de nó que é, considerando aqui tipo nó, ou seja, declaração, expressão ou statement. E temos aqui duas unions. Essa aqui, tipo, ela possui armazenado o tipo específico de cada uma. Então, por exemplo, se o tipo de nó for expressão, por exemplo, dentro de tipo.expressão, armazenaremos ou EOP, ou enum, ou EID. Logo abaixo, nessa última union, chamada de attrib, temos alguns atributos importantes. Guardamos um token OP de operação, guardamos um valor inteiro, principalmente para quando o nó for do tipo número, e guardamos também uma string aqui com o nome. E por fim, temos o tipo, aqui chamamos de tipo _c, pois é o tipo utilizado para checagem, é o tipo da variável mesmo. Então, com essas estruturas definidas, mais aqui abaixo, vemos a função que será definida com a ajuda do Bison, que é a função parse, que simplesmente retorna o nó, que no caso será o nó para a raiz do programa. Além disso, temos aqui o cabeçalho de algumas outras funções que foram definidas no definitions.c, que também são úteis. Aqui imprime a árvore, e aqui abaixo, 3 que fazem alocação de nós de acordo com seu tipo. Sendo assim, vamos partir para o arquivo parse.y. Aqui acima, temos algumas variáveis temporárias utilizadas ao longo do corpo do arquivo. Aqui temos a sobreposição da função yylex, que podemos ver ao fim do arquivo. Aqui estamos sobrepondo a função yylex que o Bison chamaria para consultar o analisador léxico. Estamos sobrescrevendo com a função retornaToken, que definimos nós mesmos lá no arquivo .l. De volta ao começo do arquivo aqui, vemos aqui com a marcação token, todos os tokens que serão reconhecidos pela linguagem. A partir desta seção do arquivo é que o Bison gerará o .h a partir do comando, a partir do flag "-d". Aqui abaixo, a seção mais importante do programa, que possui as produções da gramática livre de contexto da linguagem. As produções estão aqui em verde, e ao lado direito sempre temos as ações relacionadas. Podemos notar alguns padrões, que em algumas produções apenas passamos direto. Aqui isso aqui se refere ao não terminal à esquerda, e aqui aos não terminais à direita. Então, aos não terminais e também terminais. Então aqui, por exemplo, estamos fazendo uma declaração de seleção, o que significa um if. Então, podemos ver aqui a regra. Um padrão que podemos ver é que fazemos a alocação do nó, de um nó do tipo específico SIF e do tipo statement.
E aqui fazemos que seu filho à esquerda receberá expressão, pois é o terceiro elemento, né, terminal ou não terminal, a partir do lado direito. Então, 1, 2, 3. E o filho à direita receberá o quinto. Aqui, quando o if possui o else, passamos o terceiro, o quinto e o sétimo como mais um filho, né? Então, terá 3 filhos, o primeiro a condição, o segundo o corpo do if e o terceiro o else. E algo semelhante para outras produções que fazem esse alocamento de nós e definição de seus filhos a partir de outros não terminais ou terminais presentes na produção. Podemos notar também que em algumas produções ocorre uma seção bem parecida com essa aqui. Isso ocorre para as seções que possuem recursividade à esquerda, pois assim, se formos perceber aqui com calma, estamos apenas colocando os nós que vêm de retorno como irmãos. Então, aqui no fim do arquivo também, vemos a função parse, que foi setada, e a partir daqui, que será retornada a árvore sintática, que será utilizada na main e em outras partes do compilador. Vamos fazer a análise sintática agora do algoritmo ao lado. Novamente, vamos executar aquele comando, agora com a função main já permitindo a construção da árvore para análise sintática. Pronto, construiu aqui. Podemos perceber que a árvore foi construída corretamente. E eu gostaria de fazer algumas observações a respeito dessa árvore. A primeira delas é que nós que possuem um tipo, estes foram instanciados acima, como pai. Podemos perceber isso na função GCD. Esta função possui o tipo de retorno int. E esse tipo foi criado como um pai da função GCD, né? Assim, a função GCD é filho dela. Tal comportamento foi repetido por todo o algoritmo. Uma outra observação é com relação às operações. Com relação às operações, como por exemplo nessa divisão, a divisão é guardada em um nó pai e nos nós filhos os operandos. Podemos perceber isso neste nó, né? Aqui temos o nó pai de divisão e os seus 2 filhos, né? O filho da esquerda e o filho da direita, as variáveis u e v. Apenas aqui um último comentário para finalizar essa parte de análise sintática. Enquanto desenvolvíamos, nos deparamos com esse conflito de deslocamento-redução e ao rodar com essa flag para os contra-exemplos, notamos que tinha a ver com else. Então fomos buscar auxílio tanto nos slides quanto no livro e descobrimos que é um problema clássico, né, da ambiguidade do else, e notamos que a Tiny não sofria com isso porque os ifs lá terminam com end, né? Então essa ambiguidade não existe. E notamos também, a partir do livro, que essa é uma ambiguidade clássica e que o IAC, por sua vez, resolve automaticamente, por ele ser, né, um analisador sintático com um look-ahead 1, né? Então ele faz essa verificação à frente e consegue resolver a ambiguidade sozinho. Então apenas um disclaimer aqui para esse warning que irá aparecer algumas vezes durante a apresentação. Então aqui, descomentando essas duas chamadas de função aqui na main, passamos agora para a etapa de análise semântica, constituindo a última etapa da fase de análise do nosso compilador. Então vemos aqui a função que monta a tabela de símbolos a partir da árvore e a outra função que checa os tipos a partir da árvore já atualizada. Então indo para o arquivo mais específico aqui, o analyze.c, aqui algumas variáveis globais utilizadas no corpo do arquivo, mas vamos partir para as funções que acabamos de falar. Aqui monta a tabela de símbolos. Primeiramente, ela utiliza a função, ela basicamente apenas utiliza a função de percorrer em pré-ordem. Vamos olhar essa função. Como podemos ver, é uma função recursiva que primeiro processa o nó pai e depois os filhos da esquerda para a direita. E ela utiliza essa função insere nó, pois estamos montando a tabela de símbolos. Vamos ver essa insere nó. A função insere nó, como podemos ver, para cada tipo de nó, faz consultas à tabela de símbolos e, de acordo com o resultado, fazemos ou um aviso de erro, né, um erro semântico, ou fazemos a inserção na tabela, fazendo também análise com o escopo,
utilizando uma variável global, que inicialmente é escopo, mas, por exemplo, como podemos ver aqui, sempre que entramos em uma função, alteramos o escopo para ela, né? E fazendo todas essas consultas à tabela de símbolos, podemos ou retornar erro, ou atualizar a lista de linhas na tabela de símbolos, ou inserir um novo nó. Partindo então para a outra, que é a checagem de tipos, ela utiliza a percorre pós-ordem. Também é bem similar, só que note que o processamento do nó pai é feito após o processamento dos filhos da esquerda para a direita. E também utiliza-se uma nova função checa-nó. A função checa-nó aqui, ela faz também a filtragem de mais geral para mais específico, e para cada tipo de nó, ela faz as checagens de tipo, utilizando a informação que está guardada dentro do nó, e também fornece algumas mensagens de erro quando necessário. Temos aqui o código da tabela de símbolos. A priori, a tabela de símbolos nada mais é do que uma tabela hash. Então, para tanto, primeiramente precisamos de uma função hash responsável por calcular o endereço, a posição de inserir novos elementos. Logo em seguida, nós temos essa TAD lista linhas. Bom, essa TAD, né, é utilizada para armazenar as linhas nas ocorrências dos símbolos da linguagem. Logo em seguida, temos essa TAD lista de blocos. Essa TAD, posteriormente a tabela hash vai ser declarada desse tipo, né? Então, cada instância da tabela vai ter essas informações, né? Nome, escopo, uma flag para dizer se é função ou não, um tipo do tipo, uma lista de linhas e o ponteiro, né, para o próximo elemento. Logo em seguida aqui, temos a função insere tab_sim, cuja função é inserir novos elementos na tabela caso eles ainda não tenham sido inseridos. Bom, para tanto, é feita uma verificação com o while através do nome para ver se esse elemento está ou não está na tabela. Então, caso ele não esteja na tabela, ele é adicionado com todas as informações pertinentes a ele. Agora, caso ele tenha sido encontrado na tabela, é apenas salvo o número da linha em que ele se encontra. E essa atribuição é feita nesse trecho de código. Temos aqui agora a função consulta tab_sim, que ela consulta a tabela de símbolos e retorna o número de localização dela na memória caso esteja encontrado, ou -1 caso contrário. Esse -1 é utilizado na função analyze para outros fins. Essa consulta, né, é feita através de um while, usando o nome que foi passado por parâmetro, e caso não seja encontrado, simplesmente retorna-se -1. Agora, caso seja encontrado, é feita algumas verificações aqui com relação aos escopos, né? Mas no final nós retornamos o número do endereço de memória onde ela se encontra. E por fim, temos a função imprime tab_sim, cuja única função é imprimir a tabela na tela, né? Rodando o script agora, incluindo essa parte da análise semântica, podemos ver aqui claramente as duas etapas dessa parte, que é a construção da tabela de símbolos e depois a checagem de tipos. Então, olhando aqui o código à esquerda, percebemos que os símbolos presentes aqui no código aparecem na tabela. Por exemplo, a função main apareceu aqui, aqui o número do bloco dela dentro da tabela, o tipo void, né, o tipo de retorno, o escopo global, como toda função, e a referência, as linhas em que ela é referenciada, no caso apenas na linha 10. Podemos agora, por fim, liberar essa parte final aqui do código, que é a GeraCode, que é a geração do código intermediário de 3 endereços. Vamos para cgen.c. Aqui, novamente, algumas funções globais, mas vamos para o que interessa, que está no fim do arquivo. É a função que foi usada lá na main, a GeraCode. A única coisa que ela faz é utilizar essa função recursiva cgen. Essa função faz um percurso pela árvore e chama ela própria, mas chama versões dela específicas para cada tipo de nó. Vamos, como um exemplo aqui, para um if. Um if, a gente separa as 3 partes aqui, que são os seus 3 filhos, e vemos aqui que chamamos, primeiramente, recursivamente, a primeira parte, né, que é a condição. Depois printamos esse aqui, né, if false, aqui a variável temporária que resultará dessa primeira parte. E para isso estamos utilizando uma variável global temp_num, que sempre irá somando. Então, sempre que utilizamos uma variável temporária, salvamos, né, para referenciá-la, porém também somamos para que novas variáveis temporárias possam ser utilizadas.
Acho que uma boa forma de mostrar o funcionamento dessa recursão aqui é pegar alguns casos mais básicos. Por exemplo, quando vemos um ID, fazemos uma instrução load, né, para carregar o conteúdo desse ID, né, dessa variável, desse símbolo, em uma variável temporária, utilizando temp_num. O mesmo fazemos no caso de um número, né, porém printando o valor dele. Vamos então, por fim, rodar o script aqui com todas as etapas, né, todas as que já vimos aqui de análise, e agora essa geração do código intermediário, que é a primeira da fase de síntese do compilador. Então, aqui a anotação em quádruplas, né, do código de 3 endereços. Vemos aqui que tudo que foi citado aparece aqui. Por exemplo, aqui a declaração da função GCD do tipo int, seus argumentos aqui, juntamente do escopo GCD. Quando vemos IDs, utilizamos load. Igual aqui da comparação, também toda aquela estrutura do if, né, pulando para o label 0, que aparece logo aqui. Então, o que está aqui no meio deveria ser o corpo do bloco do if, né, que justamente é, né, o retorno de U. Podemos ver que U está sendo carregado para T5 e retornando T5. Então, esse bloco está ok. Portanto, analisando com calma todo esse código intermediário gerado, podemos notar que ele vai exibir exatamente o que vemos no algoritmo à esquerda. Sendo assim, nosso compilador consegue gerar esse código para o algoritmo de forma correta.